galera tá um pouco desanimada na sala, sabe? Ainda tendo meses aí para até chegar aos vestibulares e tudo. Ele sempre diz o seguinte pra gente: vence quem persiste por mais tempo, tá? É muito fácil a gente ver os relatos de sucesso, mas também existem relatos da galera que não deu match de primeiro. E tá tudo bem, sabe? Mas se você se reorganizar, conseguir colocar, de novo, focar no que você tem controle, nada te impede de você, numa segunda tentativa, entrar. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Cauê, de novo aqui no canal. E hoje a gente está lançando uma nova categoria aí dentro do canal aqui no YouTube, que é focado mais em entrevistar algumas pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer aí ao longo da minha trajetória e que eu acredito que podem agregar muito valor aqui para o pessoal que me acompanha aqui nas redes sociais, principalmente porque eu acho que são pessoas que têm feito aí um caminho de sucesso dentro da medicina ou dentro de outras áreas relacionadas ao contexto da saúde. O entrevistado de hoje é o José Eduardo, ele é formado em medicina na USP Ribeirão. Tive a oportunidade de conhecer ele por conta de alguns amigos aí na área da medicina. E hoje ele está lá em Stanford, estudando, fazendo a residência dele em neurologia. E eu convidei ele especialmente porque algumas pessoas aqui no meu canal vieram me perguntar sobre, cara, o que é preciso fazer para conseguir conquistar uma vaga numa residência no exterior, para ter essa oportunidade internacional. Então, o José Eduardo vai ser o primeiro entrevistado aí desse novo programa que eu estou lançando aqui, esse novo capítulo aqui do canal. E obrigado, José, é um prazer ter você aqui com a gente, cara, e obrigado por aceitar o convite, cara. Queria que você contasse um pouquinho sobre quem é você, o que você tem feito aí, para a gente depois seguir com outras perguntas que eu tenho certeza que o pessoal vai se animar bastante. Obrigado, Cauê. Eu que agradeço pelo convite. Um prazer fazer parte da tua nova linha de entrevistas que você vai lançar agora, né? Vai ser um prazer contar um pouco da minha trajetória até aqui, falar um pouquinho de mim e responder as perguntas que algumas pessoas trouxeram para ti, né? Falando um pouco da minha trajetória, especificamente, eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vivi boa parte do tempo por lá até eu me mudar para Ribeirão Preto, quando eu fui fazer minha faculdade de medicina lá na USP Ribeirão, um lugar que eu tenho um carinho gigante pelas oportunidades que me proporcionou e que com certeza foi uma fase fundamental da minha vida para eu estar onde eu estou hoje fazendo residência aqui nos Estados Unidos, né? E desde pequeno eu sempre tive um envolvimento muito próximo com a medicina, né? A minha mãe, ela é farmacêutica e por coincidência ela em alguns momentos ela levava pipetas para casa que ela não estava usando no laboratório dela, né? Ela trabalha no ambiente acadêmico lá em Campo Grande. E aquilo atiçou minha curiosidade quando eu tinha ali 8, 9 anos para aprender mais sobre ciência. E os anos foram passando e foi quando eu me vi que o lugar que eu conseguiria envolver esse meu interesse por trabalhar com ciência, mas também ao mesmo tempo ajudar as pessoas, que é uma coisa que eu trago comigo há muito tempo, seria na medicina, né? Então, essa jornada começou muito cedo e desde então a gente continua nesse caminho e estamos aqui trabalhando com isso até hoje, né? Como eu comentei, fiz faculdade de medicina na USP Ribeirão. Durante a faculdade, trabalhei com projetos de voluntariado, também trabalhei com iniciação científica, fiz estágios aqui nos Estados Unidos, na Mayo Clinic, na Universidade de Michigan, e agora, mais recentemente, comecei a residência aqui em Stanford, né? Quando a gente solta esses highlights, parece que foi tudo muito rápido, foi tudo muito previsível, né? Mas existem desafios que vêm assim durante a caminhada, e são muitos, mas sabendo o que a gente quer e onde que a gente quer chegar, a gente consegue planejar bem a trajetória e, enfim, atingir os nossos objetivos. Não, perfeito. A gente ainda vai explorar bastante esses assuntos aí na entrevista de hoje. Eu queria começar então com um tema que você já explorou um pouquinho, né? Que é a pergunta que todo mundo faz sempre, né? Que é se você sempre sonhou em prestar medicina, né? Como é que foi isso? Você considerou alguma outra carreira possível aí antes de escolher fazer medicina? Como é que foi essa sua decisão no começo? Cara, a gente sempre tem esses episódios marcantes da infância que eu comentei, né? Que faz a gente virar a chave para um lado para o outro, né? Eu acredito muito na influência que a gente tem das coisas que a gente vê quando é mais novo. E eu lembro bem que a primeira coisa que eu quis ser, na verdade, cara, foi piloto de Fórmula 1, sabe? Eu gostava muito dos domingos, assim, minha família sentava para assistir e eu achava aquilo incrível, né?
Mas aí outras coisas vão acontecendo, a gente muda de ideia, e aí eu fui convergindo para a área mais de biologia, medicina, com o passar do tempo, né? Um, e como eu comentei, eu acho que o prazer de você estar perto das pessoas, mas ao mesmo tempo você agregar conhecimento para solucionar problemas foi o que me trouxe para a medicina, né? Então, por grande parte da minha vida, assim, eu sempre me via trabalhando na área médica e sendo médico. O fato da gente ver também um pouco medicina desde cedo, por ter alguém da família que é envolvido com o setor de saúde, eu acho que influencia bastante, porque a gente passa a entender como é a rotina, a gente vê se é uma coisa que a gente vai aceitar, né, no sentido de, pô, isso aqui vai trazer o que eu quero em termos de estilo de vida, em termos de satisfação pessoal. Acho que tudo isso facilita se a gente tem exposição mais cedo a isso, né? E teve alguns momentos durante a jornada aí no ensino médio que me perguntei, falei, cara, será que é medicina mesmo e tal? Mas o tempo foi passando e eu realmente vi que era isso mesmo, né? Eu me lembro no terceiro ano que eu estava no ensino médio, eu fiz algumas provas de vestibular, né? Eu tinha passado na faculdade de medicina já no segundo ano do ensino médio, como eu não tinha entrado ainda onde tinha almejado, eu continuei estudando durante o terceiro ano. E aí no terceiro ano, eu não passei onde eu queria de novo, né? E aí foi uma época que eu dei um passo para trás, falei, cara, será que é isso mesmo, tal? E eu me lembro muito bem, um dos meus grandes amigos de Campo Grande, o pai dele é cirurgião de coluna, lá na minha cidade natal, e ele viu na época que eu estava um pouco balançado para onde que eu ia, cheguei a pensar em fazer engenharia uma época ali, nesse período de dúvida, né? E ele falou assim, José, você está muito novo, cara, você acabou de terminar o ensino médio, então vamos com calma. Para te ajudar a solucionar a sua dúvida, amanhã eu tenho uma cirurgia bem interessante que é num caso de uma criança de 14 anos que tem uma curva patológica na coluna. Eu gostaria que você assistisse o caso comigo, né? E olhando para trás, parece que foi mais uma daquelas coisas assim, é mais uma cirurgia, a gente vai lá acompanhar, de curioso, né? Mas não, cara, aquilo foi fundamental, porque foi uma cirurgia longa, teve várias particularidades aquele dia, inclusive tinha um neurologista que participou do planejamento cirúrgico, né? E quando eu saí dali, eu falei, cara, é isso que eu quero na minha vida, entendeu? Então, a gente nunca pode subestimar, acho que esses momentos de insight que vem para você para te falar, para que lado você tem que ir, né? E aquele dia eu senti, falando, não, é isso aqui que eu quero. E aí eu voltei para os estudos, né? Fiz um ano de cursinho, e aí eu consegui entrar em uma faculdade de medicina no estado de São Paulo, que era o sonho que eu tinha, né? Eu resolvi prestar FUVEST no cursinho, não tinha prestado FUVEST ainda, e aí na minha primeira FUVEST eu entrei no USP de Ribeirão. Então, foi um passo muito importante que aconteceu, e foi um ano que me ensinou muito a ter paciência, né? Às vezes a gente tem ansiedade, ainda mais, acho que entre muitos dos nossos colegas, né, Cauê, a gente vê que existe uma ansiedade em você atingir seus objetivos no menor tempo possível, mas algumas coisas levam tempo, né? E quanto antes a gente entende isso, eu acho que é melhor para a gente lidar com frustrações que aparecem no caminho e saber se planejar e melhorar em aspectos que você tem que melhorar para você chegar onde você quer. Então, esse ano, antes de eu entrar na faculdade de medicina, foi fundamental para desenvolver essa resiliência e a paciência que eu precisaria mais adiante. Perfeito, acho que tudo no seu tempo, né? Acho que cada um tem o seu próprio tempo e não tem essa, né? Eu até comentei isso num vídeo que, até sobre hábitos que me fizeram passar no vestibular, eu coloquei esse como um dos mais importantes, assim, não ter pressa para chegar no resultado final, né? Eu acho que essa paciência faz toda a diferença. Porque a ansiedade, você querer passar, às vezes até te atrapalha, tira o foco, né? Porque você fica tão preocupado em querer passar e fazer isso no menor tempo possível que você começa a se cobrar de uma maneira até negativa, né? Então, concordo totalmente com isso. E pensando nesse sentido, quais foram as diferenças aí que você enxerga entre seu ano que você não foi aprovado para o ano que você passou no vestibular, em termos de preparação, assim, para entrar na USP de Ribeirão? Você consegue elencar aí alguns pontos-chave para você ter sido aprovado? O que você fazia aí? O que você fez, né? Talvez que você elenca como motivos pelos quais você conseguiu conquistar essa vaga tão disputada? Cara, eu acho que a primeira coisa foi rever tudo que eu estava fazendo, assim, como eu estudava, o método que eu fazia para absorver conteúdo, sabe? Acho que é a primeira coisa. E com o passar dos anos, já vou adiantar aqui uma coisa para quem está no vestibular, para quem está estudando para residência, enfim, né?
com o passar dos anos, a gente tem uma cobrança muito maior sobre a eficiência, né? Então, você conseguir fazer mais em menos tempo. A gente, tudo, as coisas giram muito em torno do tempo, né, Cauê? Mas eu acho que quanto mais a gente consegue absorver hábitos que vão te permitir fazer os seus deveres e, ao mesmo tempo, você vai conseguir ter o seu tempo para você ter o seu ócio produtivo, para você pensar em outras coisas também, isso te ajuda muito, né? Então, no cursinho, eu mudei a forma como eu vim estudando até então, coloquei mais tempo também para estudar, né? E eu acho que foram as principais coisas. E, ao mesmo tempo, também não deixava de fazer atividades que me ajudassem a manter um bom equilíbrio emocional, né? Eu acho que inteligência emocional, muito se fala, que é importante, mas pouco se fala como ter, né? Como fazer. E acho que em períodos de estresse que você vai fazer concursos, vestibulares, prova de residência, enfim, a gente tem que valorizar isso, né? Muitas vezes, se você está em uma posição emocional mais equilibrada do que outra pessoa que pode até ser mais preparada que você, tecnicamente, pelo você ter uma vantagem emocional, você vai desempenhar melhor no final das contas, né? Então, isso é uma coisa que eu não subestimei durante o ano de cursinho, de buscar sempre esse equilíbrio. Ao mesmo tempo que tinha uma carga horária extensa de estudos, saber também tirar o pé alguns dias, saber, cara, não, hoje eu preciso dormir um pouco mais, hoje eu preciso sair para correr, hoje eu preciso ir para academia, você entendeu? Eu preciso nadar. Então, é muito importante isso, e com o passar do tempo isso se torna cada vez mais importante, sabe? Então, acho que esses seriam os principais pontos que eu passei a dar mais atenção e que me trouxeram bons resultados. Perfeito. Próximo ponto ia ser perguntar sobre as dicas, mas acho que você falou um pouco. Tem alguma coisa que você acha que faltou aí, de dicas que você deixaria para quem está querendo prestar a prova da USP de Ribeirão, que você acha que vale a pena ressaltar aí? Cara, eu acho que não só para a prova da USP, mas para qualquer vestibular, cuida do teu corpo e da tua mente, entendeu? Não subestima isso, porque isso vai ser fundamental para o teu resultado, né? O aprendizado técnico, a parte de você, o hard skill, né, que é você sentar, estudar mesmo, isso vai fluir da melhor forma possível se você estiver bem com as outras partes da tua vida, né? Então, eu acredito muito nessa ideia de você organizar todos os aspectos que estão ao redor de ti, né? E focar no que você tem controle, né? Acho que é muito importante. É bastante estoico a gente falar disso, né? Focar o que você tem no controle, o que você não tem controle, você deixa rolar, né? Mas que eu acho que traz bons resultados no longo prazo, porque você tem que focar nas variáveis que você tem controle, né? E aí, quando mais tarde a gente vai falar de residência médica, eu vou tocar um pouco nesses pontos também, que eu acho que residência médica nos Estados Unidos tem algumas questões multifatoriais aí de por que você entra em tal lugar, coisa e tal, que não é só uma coisa, né? São várias, né? E muitas dessas coisas você não tem controle, né? Quanto antes a gente consegue ter paciência com o que a gente não controla e aceita algumas incertezas que existem em qualquer parte da vida, eu acho que a gente fica melhor com nós mesmos e, enfim, a gente consegue focar no que interessa. Perfeito. E aí você já direcionou para o caminho que eu queria realmente tomar aqui na conversa, que é você sempre quis ir para os Estados Unidos, fazer residência. Quando que você tomou essa decisão aí? E como foi, né? Porque eu sei que às vezes é uma decisão difícil, pô, vou ficar longe da minha família, dos meus amigos. Queria saber um pouquinho dessa sua experiência. Quando e como que foi para você tomar essa decisão? Se foi fácil, se foi difícil? Compartilha com o pessoal. Cara, você tocou um ponto muito importante. Não é uma decisão fácil. Primeira coisa que eu acho que tem que ser dita. Eu acho que em vários momentos, principalmente nos últimos anos, nós vimos que a procura por fazer treinamento no exterior aumentou bastante, né? Não só nos Estados Unidos, mas em outros lugares, entre colegas do Brasil. Mas não é uma decisão que vem da noite para o dia, sabe? Você tem que pesar muitas coisas. E eu acho que você tocou num ponto importante. Vida pessoal é uma coisa que influencia muito na decisão, sabe? Então, são coisas que você tem que colocar na balança. Eu não considerava fazer residência fora quando entrei na faculdade, né? Quando eu fui para Ribeirão, eu tinha um caminho muito claro, cara. Eu vou ficar aqui, vou fazer residência aqui, quero passar um tempo trabalhando no estado de São Paulo, eventualmente voltar para Campo Grande e servir a população do meu estado. Enfim, esse era o grande objetivo na época. Mas aí eu tive a oportunidade de passar um ano fora. Eu fui bolsista do Ciência Sem Fronteiras, fiquei um ano na Universidade de Leiden, na Holanda. E foi quando eu tive mais contato com a área acadêmica, né? E me apaixonei pelo que eu vi lá. E eu queria muito fazer parte desse ecossistema, né? E a gente sabe
né, Cauê? Nós temos oportunidades no estado de São Paulo, nós somos privilegiados nesse sentido com relação aos locais do país, mas ainda assim é um ecossistema diferente do que a gente vê em outros centros do mundo, né? E então, quando eu voltei para o Brasil, eu estava refletindo muito sobre isso, e eu conheci brasileiros que estavam no exterior gerando um impacto gigantesco no Brasil mesmo estando fora, né? Então, aquilo que eu tinha na minha cabeça, eu falei, cara, não, eu preciso voltar para minha cidade para eu gerar impacto lá. Talvez não era a única forma, o único caminho, né? E aí que tá a beleza da vida, que é com o tempo a gente vai aprendendo que os nossos objetivos, às vezes, a gente consegue chegar neles por caminhos diferentes, né? E foi aí que eu comecei a considerar fazer treinamento fora, que eu vi que conseguiria talvez agregar até muito mais valor para o meu país, estando em locais com os recursos que eu procurava, né? Mas aí você vai perguntar, tá, beleza, você foi para ciências, então lá você começou a pensar, né, pelo intercâmbio, beleza. Só que entre eu começar a refletir e realmente decidir, começar a me preparar para a residência, foi um ano, cara, sabe? Foi um ano estudando, foi um ano conversando com quem já tinha feito o caminho, entendendo o que estava por trás das decisões, sabe? Não só parte profissional e pessoal. E eu tive o privilégio de conhecer grandes mentores que seguem comigo até hoje, na minha trajetória, né? E, em particular, eu queria falar de... Desculpa interromper, mas você falou num ponto que eu gosto também de falar, eu até comentei isso já num outro canal, num outro vídeo aqui do canal, que é justamente essa importância de você ter boas referências, né? E meio que seguir os passos de alguém que já fez aquilo que você quer percorrer, né? Então, tem pessoas aí, e às vezes a gente não sabe porque a gente não encontra essas pessoas, né? Então, isso que você falou de eventualmente fazer parte de uma comunidade, onde você vai ser exposto e conhecer essas realidades que muitas vezes a gente acha que não é possível porque a gente não conhece, né? A gente desconhece, nem sabe que é possível. Então, acho que isso que você falou, cara, é um dos pontos que eu acho fundamentais aí para uma pessoa que está querendo tomar uma decisão de carreira, às vezes meio difíceis como essa, né? De morar fora, às vezes seguir um outro caminho na medicina, ou de escolher uma faculdade, encontrar uma pessoa aí que pode ser uma referência para você, entender o que ela fez para chegar lá e entender que é possível também. Eu acho que isso abre portas, né? E abre possibilidades que às vezes a gente antes não conhecia. Então, isso que você falou, eu acho que é fundamental para o pessoal que está ouvindo aí. E isso que você contou, esse senso de comunidade é muito importante. Quando você escolhe um caminho de carreira diferente, você vai ser julgado por isso, em alguns momentos, né? A pessoa vai falar, pô, mas você já está num lugar bom, sabe? Está numa situação confortável, por que você quer fazer uma coisa diferente, né? E aí você tem que ter no seu, vamos dizer, no seu propósito isso muito claro. Por que você está fazendo as coisas, né? Acho que quando a gente tem isso cristalino dentro da gente, cara, qualquer coisa que você se propor a fazer, você vai ter sucesso. Entendeu? Mais cedo ou mais tarde. E, como eu falei, acho que a comunidade do SM Brasil hoje tem pessoas incríveis que estão dispostas a compartilhar informação, que estão dispostas a, sabe, servir como guias nessa jornada, né? E nesse meio eu conheci pessoas aí que eu tenho um carinho gigante, né? A gente eventualmente criamos um grupo de estudos, né? Que foi o Horse with No Name. A gente já apelidou o grupo de Horse with No Name pela música do que vocês já devem conhecer. E aí, os dias que você está balançado, o grupo te ajuda a lembrar, cara, qual é o teu propósito, né? Então, esteja perto de pessoas que vão te apoiar, sabe? Eu acho que isso é fundamental. E que vão entender você, tanto nos dias bons, mas também nos dias difíceis. Perfeito. Eu vou deixar aqui no link, eu vou deixar o link desse grupo do USMLE, do Facebook, aqui na descrição também, para o pessoal que tiver curiosidade para conhecer um pouquinho mais. E outra coisa que eu ia falar, José, alguma coisa nesse caminho você identifica como um ponto aí de virada de chave para você ter decidido ir para os Estados Unidos? Teve algum acontecimento que nem você comentou quando você decidiu fazer medicina? Ou foi mais um processo mesmo contínuo, você não teve nenhum divisor de águas? Teve Cara, alguma isso coisa assim? foi um processo, sabe? Acho que a experiência fora conta, mas eu não diria que foi, assim, a chave, sabe? Nossa, eu pisei, voltei, e no outro dia do intercâmbio, falei, não, cara, eu vou fazer dessa forma. Não foi. Foi um processo, né? E eu acho que essas grandes decisões que você vai ter que envolver várias partes da tua vida, elas são um processo. É difícil você pensar em virar a chave noite por dia, né? E a gente tem que ser transparente com isso, porque, como eu disse, acho que em tempos que muitas pessoas consideram, enfim, uma vida no exterior, a gente tem que pontuar bem que para qualquer coisa na vida a gente tem os prós e os contras, né? Então, sempre que alguém me procura para conversar como tem sido a experiência aqui, né? Eu sou muito franco assim em dizer
que existem pontos muito positivos e existem desafios que você vai ter que lidar também, né? Não é só você vir pegar as malas e mudar de país, né, cara? Existe adaptação cultural, ritmo de trabalho é diferente, né? E eu acho que quanto mais a gente conseguir passar isso para os estudantes que estão decidindo para qual rumo eles vão enfrentar na carreira, melhor para a tomada de decisão deles, né? Então, para as pessoas que eu troco ideia e eventualmente a gente serve como mentor também, eu sou muito franco em mencionar isso. Cara, faz total sentido. Eu lembro até para mim, quando eu decidi fazer um intercâmbio em Harvard, que ia ficar um ano, só o fato de eu ter que cair de turma já me gerou uma certa reflexão se valia a pena ou não valia. Imagina morar fora para fazer uma residência, ficar 4 anos, pelo menos, né? Fora toda a perspectiva de que você vai construir sua carreira no exterior. Então, imagino que, com certeza, é um processo difícil, né? Eu também vi, né, esse processo em outros momentos, agora com HackMed, decisão de carreira, fazer residência, não fazer residência. Acho que, eventualmente, na vida, você vai ter que tomar algumas decisões difíceis, né? E, Cara, como você falou, acho que é um processo. Você vai amadurecendo, muita gente vai falar que não faz muito sentido. Puta, você está com a vida construída já, por que você vai tomar essa decisão? Mas acho que é isso, você entender o seu propósito. Acho que isso que você falou é o grande diferencial. Assim, quando você entende que é algo que faz muito sentido para você, não importa muito se o cara fala que não é o caminho certo. Acho que você tem que viver isso, né? Senão você vai se arrepender a vida inteira de não ter tentado. Então, cara, exatamente. Tu colocou uma coisa muito importante, desculpa interromper, mas a gente tem que entender, cara, que na fase que a gente está na nossa vida, né, esse meio aí dos 20 anos, a gente pode decidir, a gente pode escolher muita coisa ainda, né? E muitas vezes a gente escuta pessoas aos 40 dizendo que, cara, se eu tivesse feito tal coisa, olha, a hora de tentar é agora, moçada. A verdade é essa. Acho que quando a gente fala de empreendedorismo também, né, Cauê, você colocou na questão do HackMed aí, isso tem consequências, né? Você, por exemplo, você teve que tomar decisões sobre residência médica, no caso, né? Para você conseguir dedicar mais tempo para outras atividades. Então, empreender também envolve muito disso, envolve incerteza. E quanto antes a gente aprende a administrar incerteza e lidar com isso, eu acho que melhor a gente consegue dar esses passos, né? cara, concordo totalmente. Mas vamos voltar num ponto, então, que você falou dos grupos aí no USMLE, do pessoal que te ajudou. Como é que foi essa sua preparação para ir para lá? Conta um pouquinho aí como que foi esse processo de estudar, porque é uma prova difícil também. Às vezes as pessoas não têm noção também que é quase um vestibular de novo, né? Mesmo parecido com um pouco com a dificuldade que a gente encontra aqui no Brasil também. Tem uma prova teste difícil. Conta aí para o pessoal como é que funciona esse processo e como foi sua preparação para aprovação aí. Cara, vou só para dar um contexto, né? Como que funciona o processo, né? E nós temos, para a gente ter o direito de aplicar para a residência aqui, a gente tem que fazer as provas do USMLE, né? Que são as provas que vão te licenciar para você ser reconhecido como médico nos Estados Unidos. Uma vez que você é reconhecido, aí sim você pode aplicar para a residência, né? Então, duas provas principais que a gente tem que fazer, o Step 1 e o Step 2 CK, e além dela a gente faz também, mais recentemente, foi incorporado o OET, que é uma prova de inglês médico, né? A partir do momento que você fecha essas três provas, você tem alguns pathways para você se qualificar e você receber o que a gente chama de ECFMD Certificate, que é o que vai te certificar, falar, olha, você está habilitado, você pode começar um programa de residência nos Estados Unidos, né? Então, eu fiz essas três provas e aí, sim, eu apliquei para a residência. A No preparação para as momento que você provas, fez, José, você estava em que ano quando você começou a eu fazer essas provas? eu fiz o Step 1 em 2019, no comecinho do sexto ano da faculdade. Tá. Comecei a me preparar no final do quinto ano, e aí no começo do sexto ano eu fiz o Step 1. O Step 2 CK eu fiz logo depois, pouco tempo depois que eu formei na faculdade, né? Eu formei em janeiro de 2020. E aí eu trabalhei um tempo, nesse meio tempo que eu fui trabalhando, eu fui estudando, fiz o CK. E nesse mesmo ano que eu fiz o CK, eu fiz o OET pouco tempo depois e comecei a entrevistar para os programas de residência, né? E aí eu comecei minha residência em junho de 2021. Então, já foram aí cerca de 6 meses desde que eu comecei a residência aqui. E aí, se você parar para pensar, pô, você fez a prova lá em 2019, agora em 2021 que você começou a residência. Sim, o planejamento, ele começa muito antes. Então, a turma de brasileiros que aplicou comigo no ano passado, você pode ver, é o pessoal que já está trabalhando em fazer a application para residência já há 2 anos, 3 anos,
4 anos, às vezes, em alguns casos, até mais, sabe? É muito fácil você, de novo, você ver o resultado, mas o processo é uma coisa progressiva, ele leva tempo, e aí, de novo, vem a importância da paciência, né? Então, muita gente fez as provas, fez estágios clínicos, fez estágio de pesquisa, então, tudo isso leva tempo, né? E eu acho que, entendendo isso, você consegue, de novo, gere a sua ansiedade e chega nos resultados que você quer, né? Então, eu estudei, para a primeira prova foram mais ou menos 6 meses que eu peguei, dediquei firme mesmo. A Usou segunda algum prova foi... material específico para essa prova? Sim, no USMLE Brasil a gente tem os relatos que o pessoal comenta de cada um, né, como que você estudou, mas materiais clássicos, assim, para o Step 1 principalmente, né, a gente tem o First Aid, que é um livro, tem um resumo de muita coisa que é importante, cai na prova, algumas pessoas gostam, outras não, tem umas boas discussões sobre o livro, mas outros materiais que a gente usa são, por exemplo, o UWorld, que é um banco de questões, o Patoma, que é um curso de patologia que é excelente, existe também o Sketch Farm Micro, que é uma série de vídeos de Picmonic que ensina farmacologia e microbiologia, que é bem importante, cai bastante na primeira prova. E muitos também usam o Anki, enfim, o Anki não é só para residência médica, ele serve para várias coisas, muita gente usa para aprendizado de línguas, né? Que é um programa de flashcards que te ajuda a aprender com repetição espaçada, né? Então, muita gente usa repetição espaçada também para estudar para as provas e para a vida também, cara. Eu digo assim, na residência a gente tem muito menos tempo para estudar e você ter essas estratégias assim que você aprendeu lá atrás e conseguir encaixar no teu tempo hoje é muito importante, né? Então, todo esse processo que você vai construindo, como estudar, como se prepara, né? Isso vai ser importante depois, quando você estiver na residência e tendo que fazer muita coisa em pouco tempo, entendeu? Então, você vai aprendendo esses truques também durante o processo. Eu tenho um vídeo até que eu falo um pouquinho sobre métodos de estudo, eu acho que esse ponto que você tocou é importante, né? Como otimizar esse processo. Essa parte de usar Muito. flashcards tem vários estudos científicos, né, comprovando que é melhor do que usar resumo, leitura. Então, você hoje Uhum. estuda por flashcards também, José? Eu estudo, eu faço meus flashcards hoje, né? Na época das provas, eu fazia alguns flashcards, mas tem alguns decks muito bons que estão disponíveis aí na internet, né? Mas eu fiz alguns cards também, mas agora na residência eu faço os meus cards, né? Então, sempre que eu estou lendo, por exemplo, algum trial que é interessante para neurologia, ou algum resumo, como abordar, por exemplo, paciente com febre, esse tipo de coisa, os pontos-chave eu costumo fazer um flashcard, e aí eu vou revisando em cima disso, né? Eu gosto muito de escrever, eu escrevia muito resumo na época do vestibular, mas é uma coisa que a gente sabe que toma tempo, né? Então, você tem que otimizar seu tempo de alguma forma e você vai usando esses outros recursos para você estudar, né? E outra coisa que a gente faz muito na residência, aqui, enquanto a gente está preparando para os rounds, a gente sempre tem uma aba com up-to-date, ou com outros recursos para você fazer uma consulta e no final você fazer uma apresentação mais completa dos casos, né? Então, assim, é um estudo constante, né? O segredo é você encontrar uma forma que você faça caber no teu tempo e você continue aprendendo, né? Perfeito. E vamos lá, por que neurologia, cara? O que te fez escolher essa área Cara, aí? pergunta de entrevista. Tô entrevistando aqui, ó. Tem vários motivos, assim, cara. Eu acho legal falar da minha primeira experiência com neurologia, né? Eu comentei dessa cirurgia que eu assisti quando eu estava no ensino médio. Acho que foi um ponto importante ter um pouco de interação com neurologia. Mas eu já fui paciente também, né? Quando eu tinha 12 anos, eu tive dengue num surto que teve em Campo Grande. E na época eu tive dengue hemorrágica. Para quem é da área médica, eu tive níveis de plaqueta assim absurdamente baixos, tinha sangramento nasal todo dia quase, quando estava com quase dengue. E nessa época eu tinha muito enjoo também, né? E eu tomava Plasil para controlar o enjoo, né? Plasil, metoclopramida, enfim, vocês conhecem. E eventualmente eu desenvolvi uma distonia por causa de metoclopramida, né? Eu não conseguia, um belo dia eu estava tomando e aí eu não conseguia falar, minha boca travou, meus músculos ficaram super rígidos, eu não conseguia mexer meu braço direito, né? E foi um dos piores dias, assim, em termos de saúde, assim, para mim, porque eu não sabia o que estava acontecendo, né? E aí eu fui para o hospital, chamaram um neurologista para me consultar, e aí quando a gente chegou, a gente começou o tratamento,
e algumas horas depois eu estava bem, sabe? Voltei, mexi meu braço, voltei a falar normalmente tudo. Mas foi um dia, assim, que eu estava numa posição meio vulnerável e foi o primeiro contato que eu tive com a neurologia, né? Naquela época, embora eu pensasse em medicina, não passava pela minha cabeça ser neurologista, né? Mas aquilo certamente abriu as portas para eu pensar no que viria mais para frente. E depois, durante a faculdade, tive uma exposição muito boa à neurologia, como comentei, tive essa oportunidade de acompanhar a cirurgia de coluna no ensino médio. Durante as férias, eu também acompanhava esse mesmo médico. Aproveitando para fazer um comentário legal aqui, a USP Ribeirão tem um serviço de neurologia fantástico, né? Então, acho que para quem faz graduação na USP Ribeirão, a gente tem o privilégio de trabalhar com pessoas que são muito fortes na área, né? Isso cria, acho que um interesse grande por neurologia na graduação, né? Então, a gente falando em AVC especificamente, muita coisa melhorou nos últimos anos, mas muita coisa tem que melhorar ainda, né? E a gente precisa de pessoas trabalhando nisso para continuar essa melhoria, né? Então, tudo isso foi me motivando, e aí lá pelo segundo, terceiro ano de faculdade, eu estava comprado com a ideia de fazer neuro, né? Pensei um pouco em outras especialidades também. Quando eu entrei, eu tinha um interesse gigante por cirurgia, gostava de oftalmo também nos primeiros anos, mas aí, com o passar do tempo, fui indo para neurologia, né? E hoje não me vejo fazendo outra coisa, né? E aproveitando para falar por que neurologia é a melhor especialidade, né? Todo mundo fala bem nessa especialidade, né, Cauê? Mas eu acho que a neurologia, para quem gosta de diversidade, é muito legal, sabe? Você pode tanto dedicar mais tempo no hospital, quando ficar mais tempo no ambulatório, sabe? Você tem cenário de emergência, você tem cenário mais de segmento, sabe, doenças crônicas. Então, tem uma diversidade muito grande. Você consegue facilmente encontrar um lugar que você sabe que teu perfil te encaixa melhor, né? Então, é uma especialidade que eu acho que tem muitas coisas interessantes, mas eu tenho viés, importante dizer. Muito legal, muito legal. E o que você coloca aí, cara, como um dos principais diferenciais para você ter sido aprovado? A gente conversou aqui sobre alguns pontos, né? Seu interesse por pesquisa, você já gostava dessa parte de gestão, teve algumas oportunidades na USP Ribeirão, como você falou, a gente teve uma experiência internacional, que são coisas que a USP acaba propiciando para a gente, né? Uma vantagem com certeza muito grande. Mas o que você elenca aí como alguns talvez diferenciais que você, olhando para trás, assim, você vê que talvez foram chave, assim, para você conquistar essa vaga em Stanford? Cara, acho que é uma pergunta boa, porque vou tocar no comentário que eu fiz ali atrás sobre nesse processo de residência médica nos Estados Unidos, como tudo é multifatorial, né? As pessoas às vezes perguntam para mim, para outros colegas, o que foi o grande diferencial? Foi sua nota? Foram suas publicações? Foi você ter feito estágio nos Estados Unidos? É difícil falar qual foi o principal fator. No final do dia é uma somatória de coisas. A nossa avaliação para entrar na residência aqui ela é muito mais abrangente do que no Brasil, né? No Brasil a gente tem um peso muito grande na prova ainda da residência. Aqui a prova é importante, é muito importante, mas não é só isso, né? Tuas cartas de recomendação contam muito, o fato de você ter feito estágios hands-on aqui conta muito também, sabe? E conta muito também você ter pessoas que conheçam o teu trabalho para que você não seja só mais um applicant, entende? Então, o fato de você ter também, conhecer colegas em congresso, começar a trabalhar junto com outras pessoas e fazer colaborações, isso é muito importante, sabe? Então, no final, a beleza do processo do match, que envolve o hospital escolher você, mas você também tem que escolher o hospital, sabe? Então, uma via de mão dupla, ela passa por isso, né? E quando a gente escolhe quais são os programas que a gente vai colocar no topo da nossa lista, a gente também pesa isso, né? A gente pesa a atmosfera do programa, sabe? Se é um programa que pensa nos residentes, que promove atividade de bem-estar, que dá oportunidade, sabe, do residente fazer apresentações em congressos, desenvolver pesquisa, ter tempo protegido para trabalhar com pesquisa, isso tudo conta muito. Localização geográfica, enfim. Então, eu diria que é multifatorial, né? Mas se fosse para dizer um ponto assim que eu acho que é importante, você ir bem nas provas, eu acho que é um ponto importante, porque isso vai abrir portas para outras oportunidades, e conseguir fazer um estágio aqui, hands-on, eu acho que são coisas importantes, né? Os estágios hands-on, a gente tem clerkship, temos sub-internship, e tem também os estágios observacionais, observerships no caso. Então, conseguir em algum momento fazer algum tipo de estágio é importante para você conseguir se expor ao sistema e mostrar, olha, eu já estive exposto ao sistema de saúde aqui, eu sei como funciona, então
estou qualificado para fazer residência, sabe? Eu acho Ou que... também, José, uma coisa aí legal desse ponto, carta de recomendação, né? Eu já falei aqui em um vídeo também sobre a Ah, importância disso. Eventualmente, você ter uma experiência internacional pode acabar te rendendo uma carta de alguém que está aí já no ambiente americano e te exatamente. recomenda para aplicar nisso. Isso com certeza deve ser levado bastante em consideração aí pelos programas, né, de residência. Exatamente, exatamente. Nessas experiências que você tem hands-on, você consegue se expor mais e, eventualmente, buscar cartas de recomendação, que também são fundamentais para o processo, né? Então, não tem um fator-chave. Você tem que amarrar todos esses pontos e aí, no final, o resultado disso é o que vai te colocar na tua vaga de residência, né? É difícil você prever, cara, eu vou entrar naquele programa específico, naquele lugar. Aqui é muito difícil você falar isso, né? Você tem que fazer, de novo, se apega ao que você tem controle, porque tem variáveis que você não vai controlar no processo. E a gente tem que aceitar, sabe? Aceita isso e faz o melhor que você pode com o que você tem controle para você aumentar a chance de você entrar em programas que você sonha, né? Então, acho que esse é o grande segredo. Agora, se você se comprometer a dizer, cara, eu quero ir para fazer residência em tal lugar, assim, é muito... Eu diria que tem muitas variáveis que contam nisso, entendeu? E a beleza do processo é você entender isso e aceitar como funciona o match. Isso aí você falou esse ponto do match, talvez o pessoal não entenda muito bem como é que funciona. Você pode explicar rapidinho como é que é? Porque acho que isso é uma coisa importante que você falou, né? Ah, Tanto você quanto o hospital tem que te escolher, né? Tem que ter um match de interesses mútuos, né? A partir da sim. sua application. Explica rapidinho para o pessoal como é que funciona esse match, que é muito diferente do que acontece aqui no Brasil, né? Sim, é um pouco complexo, mas de forma resumida, o que acontece é que quando você aplica, você manda seu currículo, suas notas, enfim, todos os documentos para os programas que você escolheu na tua lista, e os programas vão decidir se vão te convidar ou não para entrevista. A partir do momento que eles te convidam para entrevista e você faz a entrevista, você pode ranquear, ou seja, você pode colocar o programa na tua lista de preferências, né? Então, você como candidato, você monta a sua lista de preferências, né? Você decide, cara, eu vou colocar o programa A no primeiro lugar porque eu gostei muito das pessoas, gostei muito do Você que tem eles que dar um motivo oferecem. para eles, José? Você tem que falar para eles por que que você escolheu ou não? É só se Não, for. não. Não. Você coloca a tua lista e aí você monta a lista com base no teu interesse e o programa também vai fazer a lista com a ordem dos candidatos, né? E no dia do match day, o algoritmo que está por trás dessas listas, ele vai cruzar as listas, né? E aí existe uma ansiedade grande, né? As pessoas falam, cara, será que a minha lista vai rodar até o último lugar, entendeu? Porque, não sei, eu tô com medo de não dar match, ou será que eu vou dar match entre os três primeiros, né? Então, é um dia, assim, que, cara, mexe bastante com o emocional, mas eu acho que também é um algoritmo muito bonito, porque tem que ser um interesse mútuo, né? Dos dois lados. E o algoritmo favorece o candidato, é importante dizer, né? Então, por exemplo, se você entrevistou num lugar que você acha que, pô, o lugar é muito competitivo, mas eu entrevistei lá. E se você quer aquele lugar, você é incentivado a colocar esse lugar o mais alto possível, entendeu? Porque não, o algoritmo ele não vai beneficiar, ele vai tentar colocar, ele vai fazer de tudo para colocar você na tua primeira opção, né? O candidato, no caso, é a prioridade. Então, não existe assim, eu vou colocar em primeiro o programa que eu tenho mais chance para eu garantir minha vaga. Não. Você, independente de onde tiver esse programa, se você cruzar com a rank list deles e você não dá match nos outros, você vai entrar. Entendeu? O candidato é o foco do algoritmo. Pô, bem interessante, não sabia dessa. Muito legal mesmo, cara. E eu esqueci de perguntar uma coisa que também sempre me perguntam, José, que é em relação ao inglês, cara. Você já tinha se preparado para o inglês desde cedo? Como que era isso? Você se sentia confortável com o inglês quando você foi para os Estados Unidos, quando você aplicou? Ou você teve que se preparar ainda para poder fazer as provas e depois para ter essa vivência realmente nos Estados Unidos? Cara, inglês é importantíssimo assim, para o processo, né? Para você conseguir fazer as provas no bom nível, você tem que ter já um nível de inglês razoável, sabe? Então, acho que antes de qualquer coisa, o inglês ele tem que estar fluindo muito bem desde o começo do processo, sabe? Quando você chega para fazer a residência, é difícil, assim, você pensar, cara, eu vou ter que aprender o inglês, porque você já tem que ter um certo nível para você lidar com os pacientes, sabe? Fazer uma leitura emocional das situações, que é o mais difícil quando a gente está em outra língua, acho que é isso, é você pegar aquele sentimento das entrelinhas, né? Porque isso não é só o que você está ouvindo, como você interpreta, e cada cultura tem uma interpretação diferente, né? Então, esse eu diria que é o maior desafio, cara. A partir do momento que você
tem proficiência em inglês, você conseguir fazer essas leituras nas entrelinhas, né, quando você conversa com o paciente. E eu diria até que, assim, isso é uma opinião pessoal, quero mandar um salve para a galera da psiquiatria. Mas, cara, eu imagino, assim, quão desafiador é você fazer uma consulta em psiquiatria em outra língua, porque você tem que ter muita leitura de entrelinhas, sabe? Então, eu tiro o chapéu para os colegas do Brasil que estão fazendo psiquiatria hoje, porque, além de tudo, de já ser muito desafiador em algumas entrevistas, né? Você com o paciente, você ainda tem a questão da cultura de interpretar a língua, né? Então, é um processo interessante. A gente aprende dia após dia essa interpretação mais profunda do que o paciente fala, mas é um processo que leva tempo, sabe? Você já Mas tinha essa para isso, proficiência desde cedo, José? eu tinha a proficiência técnica, assim, de você entender, ler um texto, isso tudo já tem algum tempo, né? Eu tive o privilégio de fazer inglês aí desde muito cedo. Então, durante a faculdade já tinha alguns materiais em inglês que eu usava e coisa e tal, mas o fato de você se sentir confortável em fazer uma consulta em inglês mesmo foi durante os estágios que eu fiz no exterior, né? Então, isso aí foi fundamental para entender como funcionava. E aí, quando eu cheguei para a residência, eu já sentia um conforto maior nisso. Perfeito, bem legal. Cara, tem mais duas perguntas aqui preparadas, que é mais relacionadas a dicas. Dica para quem quer fazer residência nos Estados Unidos. Você tem alguma aí para o pessoal que está assistindo a gente, decidiu o que vai fazer? Qual que é o próximo passo aí? Deixa alguma coisa aí de dica para o pessoal? Cara, para quem quer fazer residência nos Estados Unidos hoje, eu vou falar uma coisa que eu escutei do professor meu do terceiro ano, Lucas Pontes, mandar um salve para ele, professor de geopolítica. E a gente tinha uns dias assim que a galera tava um pouco desanimada na sala, sabe? Ainda tendo meses aí para até chegar aos vestibulares e tudo. Ele sempre diz o seguinte pra gente: vence quem persiste por mais tempo, tá? Para qualquer processo que vai levar, cara, meses e às vezes anos, como é o processo de fazer residência nos Estados Unidos para a maior parte das pessoas, isso leva tempo. E tem dias que você vai se questionar se você tem dúvida, né? Mas aí que tá. Vence quem persiste por mais tempo, né? Então, várias pessoas do ano que eu dei match, elas estavam aplicando pela segunda vez, não deram match na primeira, né? É muito fácil a gente ver os relatos de sucesso, mas também existem relatos da galera que não deu match de primeira. E tá tudo bem, sabe? Mas se você se reorganizar, conseguir colocar, de novo, focar no que você tem controle, nada te impede de você, numa segunda tentativa, entrar, sabe? Então, acho que o grande conselho, se eu puder dar um, para quem quer fazer residência nos Estados Unidos ou seguir um caminho de carreira diferente, qualquer que seja, fazer residência no Reino Unido, empreender, não fazer residência no Brasil, empreender, que seja, vence quem persiste por mais tempo. Cara, eu ia falar exatamente isso, é o que vale para a vida, né? Eu gravei um vídeo essa semana passada e justamente um dos pontos que eu falo era sobre como conseguir investimento para a sua ideia, falando um pouco da minha experiência com isso no HackMed. Vence quem persiste por mais tempo, cara. Podia ter colocado esse mantra, eu coloquei resiliência e persistência, mas, cara, é exatamente isso. Vence quem persiste por mais tempo, porque a maior parte das vezes você vai quebrar a cara, né? E você tem que ter persistência, senão, cara, se você desiste na primeira, você nunca vai chegar lá, né, cara? É muito difícil você ganhar de primeira, né? Poucas pessoas conseguem, tem que falar. Tem os outliers, os caras conseguem de primeira fazer um home run, né? Mas é muito raro, cara. É muito raro. A maioria das pessoas só chega depois de um processo longo, de tentativa e erro. E eu acho que é isso que você falou, cara. Tem que persistir. Se é um negócio que você acredita, que faz, que é o que importa para sua vida, eu acho que você não pode abrir mão tão fácil, né? Então, cara, cumpro totalmente essas suas palavras aí. E é importante, eu acho que a gente enfatizar isso, Cauê, né? Porque é muito fácil a gente ventilar a história de sucesso, né? Mas os processos levam tempo. Eu acho que em tempos em que muitos ao nosso redor, as pessoas esperam resultado imediato, em curto prazo, a gente tem que entender que na prática não é assim, entende? Eu acho que quanto mais a gente tem um debate franco sobre isso, é muito importante, sabe? Para quem a gente vai mentorar, para quem a gente quer aconselhar. Então, acho que é um ponto bacana para a gente enfatizar aqui para quem está assistindo a gente. Uma coisa importante, pessoal, para acrescentar na minha mensagem final aqui, que eu tenho certeza que o Cauê compartilha dessa ideia também. Independente de onde você estiver, sabe que você pode gerar impacto em qualquer lugar do mundo, tá? Então, se falarem para você um dia que, cara, você foi para o exterior, você não está gerando valor para o teu país e coisa e tal, a grande verdade é que isso só depende de você. Tá? Então, se você tem um compromisso de gerar valor para a tua comunidade,
teu país, onde quer que seja, você vai conseguir, né? E eu digo isso para enfatizar o quanto é bonito a gente ver a comunidade de brasileiros que hoje mora no exterior, mas que não deixa de gerar valor para o nosso país, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que carregar com a gente em qualquer lugar que a gente vá, sabe? Sempre se lembrem de onde vocês vieram, né? Lembrem-se disso e tenham esse compromisso de gerar valor para o local que te preparou e que te serviu tanto para vocês chegarem onde vocês estiverem, né? Então, eu digo que o espírito de você vir explorar novas oportunidades fora, de forma alguma é um espírito egoísta. Muito pelo contrário. Na verdade, aqui a gente está perto de quem quer continuar gerando valor para a sociedade e com isso a gente consegue gerar ainda muito mais valor para o nosso país, né? Então, esse é um espírito que eu compartilho e que é uma das coisas que me faz todos os dias levantar e falar, cara, hoje eu estou indo feliz para o trabalho, entendeu? Pode ser motivo de dúvida para muita gente, né? Eu acho que isso é um ponto importante, porque eu acho que provavelmente você teve essa reflexão, né? Será que eu estou abandonando Sim, meu país por estar indo para fora? Eu acho que muita gente acaba pensando isso também, né? Então, cara, total, isso aí é importante. E essa sensação de poder dar o retorno, né? O give back, de devolver para a sociedade aquilo que você cara, recebeu, eu acho que faz toda a exatamente. diferença. Abrindo portas para brasileiros aí no exterior, Sim, depois pensando em como o que você está fazendo aí pode ser aplicado na realidade nas faculdades onde você passou, por exemplo. Tem exatamente. muito jeito de você fazer a diferença mesmo. Inclusive, ainda mais tendo uma experiência internacional, eu acho. Sim. Então, concordo totalmente também. Muito legal. Pô, sensacional. Caraca, que aula, José. Acho que o pessoal aqui vai ficar maluco de ver essa 1 hora aí. Acho que o pessoal vai ter que reassistir isso aí. Tem muito conteúdo. Queria agradecer a sua participação. E antes de encerrar, pedir uma dica aí, cara. Eu sempre gosto de fazer isso. No nosso podcast, a gente tem lá no HackMed, a parte do Hacker Conectado, que a gente chama, que é quando o entrevistado deixa uma indicação aí de um livro, ou um podcast, ou uma série, filme de recomendação que você acha que faz sentido aí, algo do seu interesse que você gostaria de compartilhar com o pessoal. Se você puder indicar alguma coisa, acho que vai ser bem interessante. Claro, eu acho que uma dica que eu daria, assim, em tempos de crise, de desafios, né? Eu sempre me pego revisitando um livro que eu gosto muito, que é o Meditações do Marco Aurélio, né? Que é um livro bem estoicista, né? Mas que me ajuda muito, assim, a relembrar meus propósitos, né? Então, coisas que eu preciso focar no dia a dia, coisas em que, sabe, princípios que a gente tem que relembrar dia após dia, que às vezes no dia que você está mais cansado. É um livro bem conhecido, mas para quem não conhece ainda, eu recomendo fortemente a leitura. Alguns princípios que o Marco Aurélio traz, eu acho que são atemporais. Os anos passaram, muitos anos passaram, desde que o livro foi feito, né? Mas tem muitos princípios atemporais, então acho que é um livro bacana para quem está passando por desafios, enfim, se pegar numa leitura gostosa. E, cara, se o pessoal quiser bater um papo com você, te encontrar, qual o canal que você usa aí para, se tiver algum aluno aqui que quiser conhecer um pouco mais da sua trajetória, dividir experiências, como é que ele faz para te achar? Cara, a melhor forma de falar comigo é pelo meu Instagram, profissional, que é o @JoséEduardoMD, né? José Eduardo com 2 Zs ali, tudo junto. Eu ainda estou construindo minha página, mas estou disponível no inbox. Fiquem à vontade de mandar mensagens, eu sempre respondo ali, tiro dúvidas do pessoal que quer saber um pouco mais de como é a trajetória de fazer residência fora, né? E outras coisas também, né? Falar um pouco de medicina também, abrir o coração, enfim, a gente tá aberto para conversar sobre qualquer coisa. É sempre um prazer receber mensagens e compartilhar experiências, né? Então, para quem quiser saber um pouco mais, fica à vontade para me chamar por lá. Cara, sensacional. Vou deixar também o link aqui na descrição do perfil aí do José para quem quiser falar com ele lá no Instagram. E, cara, muito obrigado. Queria lembrar para o pessoal que esse é o primeiro episódio aí de uma série que eu estou tentando construir aqui no meu canal. E se você curtiu esse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever aí. Com certeza, nas próximas semanas, espero trazer convidados de tanta qualidade quanto o José aqui para a gente ter a cada semana uma aula diferente. Cara, muito obrigado pela participação. Muito legal poder ver todo o seu caminho aí. Espero que você tenha muito sucesso. Tenho certeza que você vai ter, cara. E obrigado aí pela Obrigado. oportunidade de compartilhar um pouco comigo, com o pessoal aqui do canal. Para mim é muito bom ver, poder estar perto aí de gente boa fazendo coisas tão legais aí, brasileiros fazendo a diferença pelo mundo. Então, parabéns, muito sucesso aí, cara. Tenho certeza que a gente vai ainda ouvir falar muito de você. E, cara, tamo junto, conte aí comigo, se precisar de alguma coisa também, pode contar aí, você sabe.
Tamo junto. E muito obrigado, velho. Pro pessoal que me acompanha, é isso, pessoal. A gente se vê no vídeo da próxima semana. E quaisquer dúvidas podem me mandar aqui ou no Instagram. E também aproveita aí para conhecer um pouco mais o trabalho do Zé Eduardo lá na rede social dele, lá no Instagram. Valeu, brigadão, Zé Eduardo, pessoal. A gente se vê no vídeo da próxima semana. Forte abraço. Obrigado, Cauê. Tchau, tchau.